A gente tem aqui o nosso TV0 de 127 newtons, sendo que a gente tem 17 newtons de tração. Isso no nível do mar, né? Isso não é nem em São José dos Campos, tem uma densidade menor, então tem uma tração menor. Então isso serve para demonstrar que, infelizmente, a gente nunca chegou a utilizar essa fórmula e também não sei se a gente realmente precisa disso. Bom, a gente tem aqui um gráfico de tração disponível. Essa linha laranja é a tração que vem do teste. Você pode ver que ela está em 22,7 e a partir de 1 metro por segundo ela decai justamente para isso aqui, 17,31. Então é justamente para mostrar o quão diferente foi o teste estático dos valores que foram pegos no Propeller Selector. E aí a gente tem aqui uma curva que começa no seu ponto mais alto e ela decai. Por que isso? Isso tem a ver com o diâmetro e o passo da hélice. Se uma hélice tem um diâmetro muito grande, ela vai ter uma tração estática maior. Pode ver que aqui as trações estáticas elas estão marcadas nas maiores hélices, né? Ó, hélice de 13 polegadas, de 14, 14, 15, 15. Então, tipo, se você for pegar uma hélice 9, tem 22 newtons de tração. Uma de 15 tem 78, 79. Né? No caso, uma de 14 tem 79. Então, quanto maior o tamanho da sua hélice, maior vai ser sua tração estática. O passo ele vai determinar o quão rápido vai cair a curva, né? Como, por exemplo, se você pegar uma hélice que tem um diâmetro muito grande e um passo muito pequeno, ela começa muito alta, mas ela cai muito rápido também. Pode ver que quando a gente chega aqui em 34 metros por segundo, ele já está próximo de 0 newton. Significa que ele não vai criar aceleração nenhuma para sua aeronave. Se a sua aeronave conseguir chegar a 34 metros por segundo, sua hélice não vai fazer nada. Ela está literalmente na velocidade máxima dela, digamos assim. E aí, se você for pegar uma hélice que tem um passo alto, você vai ver que essa queda já não é tão íngreme. Né? Você começa aqui em 58 newtons e você vai terminar em 28. Né? Você perde 30 newtons, mas você não chega a zero. Significa que se sua aeronave chegar a 35 metros por segundo, você ainda tem potencial, digamos assim, de utilizar a sua hélice caso você precise acelerar numa situação de emergência, né? Óbvio que a nossa aeronave nunca chegou a 35 metros por segundo, porque isso é mais de 100 km por hora. Mas fica aí, né, como um fator de segurança, digamos assim. Então, essa é a planilha que foi criada. Você pode ver que existe uma aba para cada hélice. O dado do motor é o mesmo, porque o motor a gente não mudou, a gente mudava as hélices. Então a gente media a rotação, o consumo de cada um, a tração estática que foi medida, e aí a gente pegava os dados do Propeller Selector para poder fazer essa comparação do cálculo com o físico, né? E, bom, é basicamente isso. Isso aqui no caso, utilizado para a escolha do motor e da hélice. Basicamente, o que vai vir a seguir, o segundo grande passo de desempenho, que é a análise de desempenho, ele depende dessa escolha. Você vai basicamente dando uma introdução, né, digamos assim, ao capítulo 4 do Miranda. Você vai pegar inputs de outras áreas, principalmente aerodinâmica e estruturas. Você vai pegar dados da asa, a altura dela, que no caso é por estruturas, não é aerodinâmica que dá. Você vai pegar o fator de carga máximo, que é cargas que dá, que é 2,5, é uma norma, né? Não chega a mudar esse valor. E você vai utilizar os dados do seu motor escolhido para demonstrar para todas as outras equipes como sua aeronave se comporta. Ela consegue levar o MTOL, os 20 quilos que o regulamento permite, ela consegue decolar no que o regulamento limitou de 55 metros, 45 metros, 100 metros, entende? Isso tudo misturando com situações da própria equipe, situações pessoais, digamos assim. O financeiro tá ok para comprar um motor desse tipo,
para comprar hélices extras, para comprar bateria. Ah, porque agora a gente não tem obstáculo no final da pista e a pista voltou a ser 100 metros. Esse motor e essa hélice estão super dimensionados. Mas, tipo assim, se você reduzir. Já explicando, né, que o motor e a hélice decolam em menos de 45. Na verdade, decolam menos de 45 metros com 20 quilos. Isso pelos cálculos, né? Mas aí, você reduzir, por exemplo, agora você tem 100 metros de pista, né? Você reduzir o motor e a hélice, vai reduzir seu custo? Vai reduzir sua massa para ajudar estruturas? Ou vai aumentar a massa para tentar ajudar o CG, para a estabilidade de controle? São vários fatores que vão te ajudar. Então, por exemplo, se o seu motor mais leve, digamos que estruturas vai ter que fazer um bico de aeronave maior para compensar o momento da empenagem. Ou então, se ele tiver um peso maior, você consegue diminuir esse bico. Se você usar uma hélice menor, estruturas e aerodinâmica conseguem aproveitar melhor o efeito solo. A aeronave não precisa estar tão alta, ela pode estar mais próxima do chão. Isso ajuda muito na questão da decolagem e do pouso. Então, na hora de escolher um motor, desde 2021 a gente não teve diferença, porque a gente não tem essa possibilidade financeira de ficar testando motor e hélice. A gente testou o que a gente tinha, né? Assim, eu não consigo dizer antes de 2021, né? Como eram as decisões. Mas a gente testou o que a gente tinha para ver o que era melhor e colocar no relatório. Simples. Mas se a gente tivesse começando uma aeronave do zero, tudo isso teria que ser discutido entre líderes, entende? Bom, nessa parte teórica de teste estático é basicamente isso. Precisa ser usada uma outra referência para motor elétrico, já que o Miranda só considera motor glow. E a partir de 2024 serão permitidos somente motores elétricos, né? Bom, mas é isso. Deixa eu só mostrar o Aeropropeller Selector aqui rapidinho, só para demonstrar mesmo como ele funciona. Você tem possibilidades de dimensão, se você quer unidades inglesas ou americanas, ou inglesas, americanas ou do SI, né, do Sistema Internacional. E aí aqui você consegue colocar os dados dos seus motores. Tecnicamente, esse aplicativo é para ser utilizado somente com motores Glow, mas ele consegue te dar uma boa noção geral, né? Tipo assim, você não consegue seguir esses dados com o fundo do seu coração falando que seu motor elétrico vai se comportar assim, mas você consegue ter dados bem confiáveis, digamos assim. Então aqui você consegue definir a altitude que você está voando, que isso a gente altera para saber a diferença entre Manaus e São José dos Campos, a velocidade que a sua aeronave está voando, ou seja, você consegue medir justamente essa diferença aqui entre a tração do teste estático e a tração que você calculou. Você consegue saber se está realmente próximo, como por exemplo aqui não está, né? Tecnicamente a nossa tração estática é o dobro da calculada. E aí aqui você mede, você pega a rotação, né, que o seu motor chegou no teste estático. Aí aqui, número de pás, o passo, o diâmetro, e aqui você tem todos os seus dados. Tração, potência disponível, potência absorvida, a eficiência que a sua hélice está no momento. E aí aqui tem alguns coeficientes que você consegue utilizar, né? Número Mach, coeficiente de tração da hélice e etc. É realmente bem simples e intuitivo de utilizar e ele sempre ajuda a gente com esses dados. Bom, fica aí a missão de achar uma referência para motores elétricos no Aerodesign e achar uma espécie de Propeller Selector que leve em consideração motores elétricos. Eu cheguei a uma época, eu fiz um otimizador de desempenho, que ele basicamente pega o resumo da planilha de análise de desempenho e calcula o MTOL baseado na asa. Então ele vai variar a asa, vai variar os parâmetros, né, da asa e de estabilidade de controle e vai jogar em desempenho e ver essa asa leva o MTOL. Você só alteraria, né, questão de dados de regulamento, se a pista, se o MTOL,
e pista de pouso, se esses detalhes alteraram, né, no regulamento. Você só realmente mudaria isso, rodaria o programa, ele geraria um formato de asa para você, calcularia os dados de estabilidade de controle, questão de CG também. Ele utiliza softwares externos, né? Claro que todos os cálculos não são feitos internamente dele. E aí foi basicamente por isso que eu precisei de tudo isso. Bom, capítulo 3 é basicamente isso. É como escolher o seu motor e sua hélice e quais são os parâmetros que você utiliza para isso, como você compara e etc. Essa aula ficou até mais longa do que eu imaginava, mas é justamente para tentar tirar de você a leitura, né? Às vezes é chato, às vezes é maçante. Eu sei porque eu lembro de que eu até tinha um pouco de. Eu tinha interesse, mas eu via tanto número que eu ficava meio perdido. Quando você olha essa planilha, tudo fica mais simples. Bom, pessoal, é isso. A partir de agora, a gente vai ver análise de desempenho, sessão por sessão, capítulo por capítulo, algumas partes baseadas ainda no Miranda e desempenho de decolagem e pouso baseadas em Gundimundson. Provavelmente a partir de 2024 toda a planilha vai ser alterada para Gundimundson. E é isso.